Nós sempre informamos que estamos gravando as reuniões, é uma questão até de informá-los, mas com o objetivo sempre de deixar disponível o material da aula, o conteúdo que foi abordado, para que quem não puder participar no momento, obviamente, possa fazê-lo depois. Então, lembrando aqui, para quem não estava semana passada, ou para quem não viu nenhum dos vídeos até agora, né, nós tivemos aí, além do Masterclass, tivemos um vídeo falando sobre o nosso conteúdo programático, onde nós abordamos aí, vamos um pouquinho a respeito, né, do que é GSO, qual é o objetivo do nosso componente curricular, qual é a inferência deste assunto dentro do curso de formação de vocês. E aí, para hoje, nós adentramos aqui praticamente na parte de conteúdo, né? Como disse, estávamos comentando aqui no início das nossas falas, tivemos a semana do Masterclass, semana de acolhimento, semana de avaliação diagnóstica, que vale aqui a menção, né? Caso, né, tenhamos tempo, a gente retorna para vocês aí uma síntese das respostas, né? Mas se não for hoje, podemos fazer em outro momento. Hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos a respeito de sistemas operacionais, a parte de entendimento inicial, qual que é como que funciona um sistema operacional internamente, né? Tudo bem? Eu estou aqui com um material de apoio que eu deixei o link no canal para vocês, para quem leu a chamada da aula, tem um direcionamento para uma apresentação, que, para minha surpresa, ontem, durante as aulas de GSO do curso do ETIM, quando a turma tentou acessar, pediu autorização, estava fechado. Então, o que acontece? Eu também anexei aí o link do arquivo em formato PDF. Se vocês não conseguirem acessar a apresentação de slides do Google Docs, eu estou disponibilizando também uma versão em PDF, que é o material de apoio que nós vamos utilizar aqui para essa aula, tá ok? E deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Para quem chegou mais tarde, bom dia. Vou compartilhar minha tela, e aí, obviamente, eu perco a visão do chat. Quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? Abra o áudio e pergunte, que agora, a partir desse momento, eu não visualizo mais o chat. Bom, estou aqui com um site pessoal, tá? O Multiverso do Saber, onde nós deixamos disponível o material das aulas. Sempre que possível, né, a gente traz isso para a aula. Como eu sempre costumo também comentar, né, falar de conteúdo hoje é algo assim bem simples, né? Porque nós conseguimos através da internet uma vasta disponibilidade de conteúdos, né? Então, assim, chega a ser utopia da minha parte como professor ficar preparando um conteúdo que consiga, digamos assim, compreender uma maioria. O que nós procuramos fazer é sintetizar. Nós procuramos filtrar essa vasta, né, esta ampla variedade de assuntos que vocês têm na internet, porque nem tudo que está na internet é conteúdo de fato informativo. No nosso papel aqui seria reunir isso, separar o que é relevante do que não é relevante e disponibilizar para vocês. Aqui no site é a mesma coisa, a gente pega, dá uma resumida num assunto, tá? Sobre várias aulas, eu tenho aqui a parte de sistemas operacionais, que é o que nós vamos trabalhar com vocês hoje, mas se vocês pesquisarem pela internet afora, vocês vão encontrar muitos assuntos, muitas fontes sobre sistemas operacionais, algumas muito boas e outras nem tanto. Esse é o papel do professor hoje. Diante de tanto conteúdo disponível, é separar dentro desse conteúdo informações que são relevantes, porque conteúdo é uma coisa, nós temos entretenimento, nós temos vários tipos de conteúdo, tem o conteúdo informativo e tem aquele conteúdo informativo que vai servir como base para a construção do conhecimento, que é o nosso caso aqui. Esse é o papel do professor hoje e é nesse cenário que a escola atua. A escola como fonte de conteúdo hoje, desculpe, não me parece, digamos assim, algo muito inteligente, né? Porque conteúdo está em todo lugar. Nosso papel aqui é servir de ponte, conectar, interligar. Tudo bem? Então, vamos lá. Estou com o site aberto aqui. Só uma pergunta para vocês. Vocês estão vendo minha tela aí? Consegue visualizar minha tela? Uhum.
Opa, obrigado pelo retorno. Vou aqui na parte de sistemas operacionais. Por via das dúvidas, eu já deixei o link aí no canal, mas vou copiar aqui e deixo voltar e disponibilizo para vocês também. E aí vocês podem, né? Ó, está aqui no chat da aula o link do Multiverso do Saber. Retornando aqui, vamos para a parte de sistemas operacionais. Temos uma sessão para cada aula que temos aqui. Então, para quem não viu, né, o vídeo que nós disponibilizamos nas primeiras semanas, falando sobre uma apresentação introdutória sobre a disciplina de sistemas operacionais, nós já comentamos aqui o objetivo, o que é o sistema operacional e, como eu sempre costumo frisar, a pergunta que move a tecnologia não é o porquê, mas é o para quê. Quando você entende para que alguma coisa serve, para que um recurso tecnológico serve, você está falando da finalidade de uso. Entendeu esta finalidade de uso, automaticamente qualquer porquê já se respondeu. Então, primeiramente, né? Para que serve um sistema operacional? Está aqui, ó, conceito e aplicação. Todos vocês aqui, que nesse momento estão acessando essa aula, seja por smartphone ou seja por um computador, estão fazendo uso aí de um dispositivo. Esse dispositivo permitiu que você interagisse com ele e, através dessa interação, você está usando alguns programas. Para quem está usando o smartphone, na grande maioria dos casos hoje, está usando como sistema operacional o Android. E para quem está usando um computador ou notebook, a grande maioria deve estar usando o Windows, que são, digamos assim, detentores dentro dos seus respectivos segmentos, né? Que nós vamos também abordar isso, sistemas operacionais por segmento. Em computadores nós temos o Windows, e em smartphones nós temos o Android como líder de mercado. Aqueles sistemas operacionais que têm a maioria dos usuários hoje utilizando, aplicando. E como é que funcionam os sistemas operacionais por trás dos bastidores? Como é que essa mágica ocorre? Tudo bem? Primeiramente aqui, eu não vou conseguir falar dos dois ao mesmo tempo. Mas o conceito de uso é muito parecido. Para quem viu a nossa apresentação inicial aqui, que está no canal, né? Tem um canal aqui, apresentações iniciais, depois vocês podem acessar, tem um vídeo no YouTube. Sistema operacional, acredito que o termo, o nome, ele é bem autoexplicativo, ele é bem intuitivo. Sistema operacional é um software, um programa que permita que você opere o seu equipamento. O que difere esta aula hoje de 10, 15, 20 anos atrás é que quando falamos de dispositivo computacional, eu não me refiro hoje apenas a um computador. Basicamente, acredito que seja a maior transformação que essa aula teve nesses últimos 15, 20 anos. Há 20 anos atrás, quando eu falava em aula de gerenciamento de sistema operacional, eu tinha como foco, como direção, um computador. Hoje não mais. Mesmo que eu estenda isso a um smartphone, eu ainda estou sendo muito superficial. Nós temos hoje uma variedade, uma diversidade de dispositivos computacionais com princípios operativos que todos eles precisam ter pelo menos um mini sistema operativo para que você possa interagir com ele. Independente de ser um computador, um smartphone, uma Smart TV. Para quem tem Smart TV em casa, ela tem ali um mini sistema operacional para que você possa interagir, fazer escolhas, selecionar aplicativos, fazer downloads, atualizações, escolher a sua grade de programação. Quem permite isso na sua Smart TV é o sistema operacional que ela possui. De Smart TV e smartphone, por exemplo, a uma geladeira que se conecte à internet, no conceito de dispositivos inteligentes. Todos eles precisam de um sistema para você poder utilizar, se conectar, se comunicar, dar a ele funcionalidade. Tudo bem? Então, aqui eu estou colocando a finalidade de uso de um sistema operacional independente de ser um computador, um notebook, smartphone
enfim. O sistema operacional vai garantir que você possa operar, utilizar, dar uma finalidade de uso. Tá ok? Eu acho que o cachorro não gostou da definição, não. Ele latiu para mim aqui. Estou no segundo andar do prédio e parece às vezes que tudo que acontece está do lado, mas eu estou no segundo andar. É que, enfim, home office é isso. Eu acredito que para quem já está nesse formato aqui há um ano, para mim já é normal, mas estamos aqui nos conhecendo ainda, né? Segunda semana que estamos em contato, vão se habituando, acredito que isso deva acontecer em algumas aulas também. Daqui a pouco passa aí o carro do ovo, aquela coisa, é tradicional, nós temos um roteiro também já pré-definido, faz parte. Então, passei aqui uma breve ilustração, uma breve conceituação aqui da finalidade, para que serve o sistema operacional. Então, chegamos ao entendimento que, sem o sistema operacional, no caso, o Android no smartphone de vocês, ou o Windows aqui no meu computador, esse momento aqui não seria possível. Não teríamos condições de estar aqui nesse momento. Tá ok? Porque para que essa aula ocorra, eu tenho, além do sistema operacional, outras coisas acontecendo, tá? Vou falar sobre o meu ponto de vista, e depois do de vocês. Nesse momento, eu estou com um notebook. No meu notebook, eu tenho o sistema operacional Windows, na sua versão 10, instalado. O Windows 10 está ativo na memória do meu computador. Eu tenho o Google Chrome, que é o programa para navegar e acessar a internet. E acessando o Google Chrome, eu estou acessando a plataforma Microsoft Teams, que é esta plataforma corporativa que nós usamos para as aulas remotas. Então, eu tenho aqui 3 recursos sendo utilizados, classificando por tipo um sistema operacional, que é o Windows 10, um navegador, que é uma aplicação, um aplicativo, um browser, né? Navegador em português e em inglês browser, que é o programa que nós utilizamos para acesso à internet. E uma ferramenta, né? Também uma aplicação da Microsoft chamada Microsoft Teams, que é uma plataforma de trabalho remoto, que é usada hoje para fins acadêmicos, profissionais, enfim, para compartilhamento de recursos. Então, eu tenho, neste momento aqui, 3 coisas ocorrendo. Quem gerencia isso é o próprio sistema operacional. No meu caso, o Windows 10 está negociando o funcionamento do Google Chrome, gerenciando o funcionamento do Microsoft Teams e compartilhando recursos do meu equipamento, parte física, para que isso ocorra. Porque eu tenho o Windows instalado na minha unidade de disco, foi instalado, gravado. Eu tenho o Windows 10 instalado, como disse aqui, numa unidade de disco. Para que ele possa estar funcionando, eu preciso de memória, que eu já explico para vocês o que é a memória, chamada memória RAM, que é um espaço para alocamento de arquivos no computador. Então, o sistema operacional verifica, né, primeiramente, se eu tenho memória RAM disponível para isso e gerencia recursos de memória para que o programa funcione. Eu tenho o processador, que é um componente importantíssimo para a execução de tarefas dentro de um equipamento. Ele é responsável pelo processamento de instruções. Tudo aquilo que eu executo num computador é um processo, que é gerenciado pelo processador. Quanto maior a capacidade de processamento de um processador, melhor é o desempenho do seu equipamento. Por consequência, este computador se torna mais caro. Quem gerencia este fluxo de processos dentro do funcionamento aqui é o sistema operacional. No meu caso, o Windows 10. No caso de vocês, para quem estiver com smartphone, o Android. Além de recursos de espaço físico para armazenar arquivos, o nosso sistema operacional ele gerencia memória, para que o programa possa ser aberto e executado. Quanto maior a quantidade de memória disponível, melhor também o desempenho do seu dispositivo, independente de ser móvel, um celular ou um computador.
O sistema operacional também, como disse, está gerenciando o processamento disso, através das instruções do processador. Perfeito? Então, tudo isso ocorre por trás dos bastidores, sem que a gente sequer perceba. Tudo isso são funções internas do sistema operacional. E tudo isso está ocorrendo no momento em que nós estamos aqui falando, conversando, explanando o assunto para vocês. Vou descer um pouquinho a minha tela aqui e focar no assunto dessa nossa aula de hoje, tá ok? Eu poderia começar com vocês sobre qualquer ponto do sistema operacional. Eu poderia ter começado as nossas apresentações aqui falando da interface, que é a tela. Mas hoje, e como eu gosto de quebrar, né, digamos assim, sequências, nesse semestre eu vou começar falando dos bastidores do sistema operacional. O que tem por trás, entre aspas, dos efeitos especiais que vocês utilizam, seja do Android, seja do Windows. E neste caso agora, a partir desse momento, eu vou parar de usar o Android como referência. Porque aqui os conceitos que eu vou falar nesta apresentação sobre kernel, shell e versão, aplica-se ao Windows. Tudo bem? O Android também tem kernel, o Android também tem shell e o Android também tem versão. Só que aí nós já começamos a pegar caminhos diferentes, porque são dispositivos diferentes. Um smartphone, ele é projetado, a arquitetura de projeto de um smartphone, em algumas coisas, tem algo em comum com o computador. Algumas. Mas no âmbito geral, ele tem um outro objetivo. Então, eu posso falar do conceito de kernel, de shell e de versão para ambos, mas especificar o funcionamento de cada um, eu preciso falar separadamente, porque os dois não funcionam igual. Tanto é, querendo ou não, um smartphone, ele ainda é também um telefone. Ele tem como objetivo também, e principal, comunicação, através de uma telefonia móvel. Coisas que o computador aqui não tem esta necessidade. Então, não vamos agora continuar exemplificando com Android e com Windows. Eu vou fechar agora no Windows, que esses conceitos que eu vou falar aqui de kernel, shell e versão, que são conceitos que ficam nos bastidores, na parte interna do sistema operacional. Nesse momento aqui, eu estou fechando um zoom, tá? Ajusto o foco da tela apenas para o Windows. E num outro momento falaremos do Android, tá ok? Professor, vai pegar outros sistemas operacionais de smartphone? Podemos falar, mas não tem também porque a gente falar de todos, tá? Vamos abordar os mais comuns, aqueles que têm as fatias de mercado mais significativas, que é onde nós concentramos aí a maior parte da população do planeta, né? No caso, Windows para computador, e no caso Android para dispositivo móvel. Hein? Então, a apresentação está aqui, deixei isso também como link aí na plataforma, vocês têm acesso da apresentação que está aqui e também o formato PDF, ok? Vou abrir aqui a apresentação. Vamos lá. Gestão de sistemas operacionais. Deixa eu colocar aqui o apontador, é que ele está bem atrás do... Beleza. Bom, primeiramente, né? O que é o kernel, o que é o shell e o que é uma versão de sistema operacional. Como disse, esta é a parte de bastidores, né? É o que está por trás desta telinha bonita que nós vemos quando utilizamos o sistema operacional, que no caso do Windows, você estará interagindo com ele através do mouse, né? Você pega o mouse, clica em cima de uma imagem, de um ícone, que vai executar uma função. Por trás de cada ação executada, de cada tarefa que é solicitada, você tem um monte de coisas que acontecem, você tem um fluxo de processos que estão ocorrendo. Então, primeiramente, eu preciso fazer com que vocês consigam abstrair o que eu estou dizendo. Aqui é o que está ocorrendo por trás da tela bonita que a gente observa dentro do computador. Então, eu tenho uma primeira camada, tá, de aplicações.
que são softwares em geral. Primeiramente, também é importante pontuar, acredito que você já tenha ouvido esse termo aqui ao longo da semana, mas eu posso repetir, software é um segmento da área tecnológica que se refere a tudo aquilo que for programa, sistemas, aplicativos. Os aplicativos, os programas, eles se enquadram na categoria do software. Tudo que for referente a equipamento, peças, componente, enquadra-se na categoria dos hardware. Então, peças, equipamentos, componentes físicos são hardware. Software são os programas, os aplicativos, linguagens, sistemas operacionais, eles são inseridos no contexto de software. Tudo bem? E também, por entendimento, toda a parte de funcionamento lógico, que é quando eu configuro, eu digo para o sistema como é que ele vai funcionar, ocorre em nível de software. Se eu quero, por exemplo, acessar a internet, eu tenho que configurar isso através de um sistema operacional, através de uma rede, que é no nível de software. Eu não vou ligar uma chave numa peça para acessar a internet, é em nível de software. Então, o funcionamento, a configuração, o ajuste do funcionamento de um equipamento é sempre em nível de software, que são os programas, tudo bem? E o sistema operacional, que é o assunto da nossa aula, gestão de sistema operacional, por ser um sistema, ele é um software. Então, estamos dentro deste segmento, tudo bem? Este é o nosso lugar no mundo. Ajustamos nossa coordenada global, perfeito. Dentro de um sistema operacional, no caso Windows, nós temos camadas na parte interna. Na primeira camada, hoje o assunto da aula, kernel, shell e versão. Na primeira camada, você tem aqui a camada de aplicações. Tá ok? Que aplicações, professor? Vou pegar o exemplo que eu citei no início da aula. Eu tenho, neste momento aqui, duas aplicações funcionando no meu computador, que fica fácil exemplificar, porque eu estou compartilhando minha tela com vocês. Eu tenho o Google Chrome, que é o programa aqui, ó, que é o acesso à internet, chama-se navegador ou browser, que é um software para acesso à internet. Isto é uma aplicação que eu tenho rodando. E eu tenho também uma outra aplicação, que é a plataforma Teams, que nós utilizamos para compartilhamento de aula. Então, neste momento aqui, ilustres cavalheiros, nós temos duas aplicações sendo rodadas sobre o nosso sistema operacional. Então, eu tenho nessa camada de aplicação duas aplicações. E o que seria o kernel? Kernel é o núcleo do sistema operacional. E vamos lá, né? Nesse primeiro contato, para que eu não cause nenhum tipo de trauma e nem sequelas em vocês, o que é o kernel de um sistema operacional? O que é o núcleo? Independente de ser um sistema operacional, um aplicativo que você baixa na Play Store, ou um videogame, um game que você gosta de jogar nas suas horas de lazer, todos esses softwares são programados. Alguém ou algumas pessoas em equipe desenvolveu um código programado de forma lógica, ordenado sequencialmente, que torna possível o funcionamento deste software, deste jogo, deste sistema operacional, deste app. Então, o núcleo de um sistema operacional, o kernel de um sistema operacional, é referente ao código que dá vida a ele. No caso do Windows, né, Microsoft Windows, que nós estamos na versão 10, e aí já ligo com o assunto da sequência, né, porque nós estamos falando de kernel, shell e versão.
eu estou usando o Windows 10 na sua versão 10, ou seja, a primeira versão do Windows, ela é de 1994, se minha memória não me trai aqui, 94, 93, é a primeira versão do Windows. De lá para cá, ela vem sendo desenvolvida, ela vem sendo modificada, trazendo novos recursos e novas funcionalidades aos seus usuários pelo mundo afora. A facilidade de uso, a compatibilidade do Windows 10, do Windows, de um modo geral, né, o tornou popular, o torna acessível, de fácil entendimento, e isso garante a sua popularidade em todos esses anos, independente de nós aqui pararmos para avaliar vícios e virtudes, né? Porque em algum momento aqui a gente para falar tecnicamente sobre o funcionamento. Nesse momento estamos vendo o funcionamento interno, para que se tiver alguém na sala que gosta de outro sistema operacional, em algum momento a gente para elencar qualidades, falar tecnicamente sobre características, que isso é muito importante no ambiente técnico, saber diferenciar o sistema operacional em suas características. Então, o kernel, ele representa o núcleo, que é a parte programável. Quem é que programou o Windows? Quem é que criou o Windows? A Microsoft. Uma equipe de desenvolvedores pararam durante um tempo e programaram, criaram um código para tornar possível a utilização de um sistema com uma tela gráfica colorida que você clica com o mouse sobre uma imagem e ela executa, dispara uma função. Quando você clica com o mouse e dispara uma função, executa algo, por trás disso, nos bastidores, no kernel, existe um código que foi programado para que isto ocorra. Fazendo uma analogia bem simples, quando, por exemplo, você adentra num caixa eletrônico, num terminal de autoatendimento e insere, né, os dados da sua conta corrente, sua senha, e escolhe, por exemplo, realizar um saque, por trás daquela tela, por trás daquele recurso, também existe um código programado para que quando você escolha uma determinada tarefa, uma determinada operação, ela seja realizada. Tudo que ocorre dentro de um sistema computacional foi previamente programado, codificado. Independente de ser um terminal de autoatendimento, um forno micro-ondas com a sua telinha touchscreen por onde você programa aquecer, descongelar ou fazer uma pipoca, ou um sistema operacional mais complexo, como no caso Windows. Tudo tem um núcleo programado. Este núcleo programado é chamado por kernel. Tudo bem? Deixa eu voltar um pouquinho para vocês aqui. Nesse primeiro momento, são algumas informações mais técnicas, mas está dando para acompanhar? Sim ou não? Sim. Perfeito. De vez em quando eu volto aqui para ter certeza que eu não estou sozinho, hein? Por favor, não me deixem só nesta manhã de sexta-feira, hein? Tá bom. Valeu, obrigado. Retornando aqui. Então, vimos que a camada de aplicação é a camada onde ficam os programas. O kernel é a parte programada, o núcleo do sistema operacional, tá ok? Que foi desenvolvido por, né, uma equipe. E este kernel, que é o núcleo, o código, ele tem uma função muito importante. É ele que gerencia, né, o funcionamento das aplicações através do seu código. E outra parte importantíssima do kernel, né, é ele que se comunica, digamos assim, que faz essa interconexão com os componentes internos que determinam o funcionamento das aplicações no seu dispositivo. Reparem que eu tenho aqui, vamos lá, a camada de software, que são as aplicações, o kernel, que é o núcleo do sistema operacional, e eu tenho na camada mais básica aqui, a primeira, o hardware, que são os componentes físicos, os equipamentos, né? Eu tenho aqui, ó, a CPU,
que é importante a gente desmistificar, CPU não é o gabinete, tá, gente? Isso é um erro técnico. Todo mundo chama CPU de gabinete, não é. Aliás, todo mundo chama gabinete de CPU. CPU é Unidade Central de Processamento. Unidade Central de Processamento se refere única e exclusivamente ao processador. Não tem nada a ver com gabinete. Mas é muito comum você ouvir, ver, presenciar pessoas e até profissionais da área se referirem à caixa, o gabinete, que é aquela caixa retangular onde ficam as peças do computador, chamar aquilo de CPU. Está errado. CPU é um acrônimo de Unidade Central de Processamento, que é o processador, é uma peça de um conjunto dentro do computador, claro, mas não tem absolutamente nada a ver com o gabinete. Gabinete é a caixa retangular aonde ficam todas as peças, placa-mãe, memória, CPU e outros dispositivos. Tecnicamente está errado chamar gabinete de CPU. Todo mundo chama, acaba sendo um erro que se torna comum, mas não se esqueçam disso. De repente, um processo seletivo, um concurso público está aí. Você erra de bobeira e pode, de repente, né, num critério de desempate, perder uma oportunidade porque simplesmente se confundiu, ou às vezes nem se confundiu. É aquelas coisas, né? Tecnicamente não está correto, mas todo mundo chama assim. Mas não está certo. Então, o kernel, o código programado do sistema operacional, ele vai fazer toda a conexão com o processador, com a memória e com os demais dispositivos. Que dispositivos? Por exemplo, muito comum e muito popular nos dias de hoje são as chamadas placas gráficas, né? Porque cada vez mais nós temos recursos de imagem, né, que requerem, que demandam um bom processamento gráfico. Por exemplo, né, pelo comportamento, eu volto um pouquinho de novo no smartphone, pelo comportamento de uso das pessoas, qual é hoje um dos principais diferenciais de qualidade entre os smartphones? Retornei um pouquinho, fiz uma ponte de novo para o smartphone. Os smartphones hoje têm, em sua grande maioria, boa parte do seu valor agregado relacionado aos dispositivos gráficos. No caso, tela e câmeras. Haja visto que os modelos mais sofisticados vêm com 3, 4 câmeras, com vários tipos de finalidade, câmera panorâmica, câmera para selfie, câmera para, enfim. Isso hoje tem a ver com a necessidade de uso, ou não digo necessidade, mas pela escolha de uso, né? Porque no fundo, quando voltemos ao DNA, entre aspas, né? A gênese de um celular, qual é o objetivo de um smartphone, principalmente em sua gênese? Ele é um dispositivo, um meio de comunicação. Porém, se nós analisarmos friamente, a comunicação hoje passa a ser apenas uma entre as várias aplicações do smartphone. O valor agregado de mercado dele acaba sendo hoje, na grande maioria dos casos, associado às suas propriedades gráficas e principalmente às suas câmeras fotográficas e resolução. Quanto maior a capacidade de resolução de uma câmera, maior o processamento gráfico que você exige do seu equipamento. Quem é que gerencia tudo isso? É obra do divino? Não, isso é um programa. É o kernel, é o núcleo desse dispositivo que foi programado para fazer essa leitura. Tá ok? E aí tem que haver uma certa combinação de fatores. Tudo isso gerenciado pelo kernel. Isso aqui, como eu sempre costumo dizer, funciona basicamente como se fosse uma orquestra. Tem que haver sintonia, equilíbrio entre as peças, pois não? Alguém vai perguntar alguma coisa, hein? Não? Então, vou continuar. Vou ouvir uma voz aqui. O kernel, no caso aqui, seja no smartphone ou do computador, ele vai gerenciar recursos de processamento. Por exemplo,
Se você tira 50 fotos de alta resolução no seu smartphone, à medida que você vai tirando fotos e vai ocupando recursos de memória, se por acaso, durante essa sessão de fotos, a sua capacidade de memória for se esgotando, em algum momento, o código, o kernel, com a sua aplicação, com o seu código aqui, verifica a escassez de memória e te dá um alerta. Olha, não há memória suficiente, liberar espaço. Quando nós estamos com o celular cheio, em algum momento ele avisa. Por quê? Porque isso está previamente programado. Não basta você ter excelentes dispositivos, né? O devices aqui são diversos dispositivos. Eu estou citando um, que seria a câmera, tá? O mouse aqui no computador é um dispositivo. A tela touchscreen é um dispositivo. A câmera fotográfica é um dispositivo, um device, que é gerenciado pelo kernel. Que para que eu possa utilizar esse dispositivo, eu preciso ter memória disponível. E à medida que eu vou utilizando esse dispositivo, eu vou consumindo memória. Por isso que, quanto maior a capacidade de memória do seu computador ou do seu smartphone, mais caro ele se torna e melhor é o desempenho dele. Porém, é um conjunto e uma combinação equilibrada de fatores. Não adianta eu ter excelentes dispositivos de câmera para gráfico, para tela, e eu não ter capacidade de memória suficiente para dar um bom uso para isso. Correto? E também não adianta eu ter dispositivos de excelência, memória de excelência, ou seja, memórias compatíveis para garantir o bom funcionamento disso, e não ter capacidade de processar. Isso ocorre muito com computador, tá? Com smartphone é menos, porque você não tem como, digamos assim, não é que não tem como, você não escolhe trocar o processador do seu smartphone, ele já vem soldado na placa, isso já é embutido. Num computador você pode modificar. Num computador você pode escolher e modificar, dentro de um padrão de compatibilidade. Mas o que eu quero dizer é que o kernel, ele está utilizando as aplicações e, ao mesmo tempo, mediando os recursos físicos que você tem na máquina. Se faltar memória, ele te avisa. Se o dispositivo, por exemplo, apresentar um mau funcionamento, ele te avisa. E se, porventura, o teu processador também tiver algum problema, ele vai avisar. Tudo isso está previsto no kernel, que vai ficar sempre neste meio campo entre a aplicação que está sendo executada e os recursos físicos que você tem no seu computador ou no seu smartphone ou qualquer dispositivo que você vá usar. Tudo bem? Voltando aqui novamente. Ficou muito abstrato? Foi muita informação? Ou fez sentido o que eu falei para vocês? Alguém não entendeu? Por favor, isso aqui é um primeiro ponto. Estamos definindo aqui o começo da rota do nosso GPS. Se nós nos perdemos no início, é mais fácil voltar para calcular aqui. Não precisamos recalcular a rota lá no final. Então, se alguém não entendeu, por favor, dá um toque, a gente procura exemplificar de uma outra forma. Todo mundo conseguiu entender o raciocínio aqui? Beleza, Guilherme. Valeu, obrigado. Ok, Beatriz. Exemplificar, Evelyn, vamos lá. Eu peguei como exemplo aqui, por exemplo, opa, olha a redundância e o pleonasmo, né? Por exemplo, exemplificando, acaba sendo repetitivo e redundante. Eu usei como exemplo um smartphone. Mas eu posso pegar, por exemplo, agora uma Smart TV, que é um outro dispositivo. Perfeito? Isso, com Smart TV, é algo muito fácil de explicar para vocês. Tá? Na Smart TV, nós também temos as aplicações, né? Para quem tem Smart TV em casa, vamos lá, você pode ter aí Netflix, é uma aplicação. Você pode ter o Globoplay, que é uma aplicação. Você tem o próprio sistema operacional da sua Smart TV, que pode ser Android, como pode ser outro, né? E você tem também o kernel desse sistema operacional que está programado para gerenciar recursos de processador, de memória
e os demais dispositivos. Tá? Para ilustrar um pouquinho mais, vamos pegar aqui um computador, placa-mãe de um computador. Só para poder pegar aqui. Aqui eu estou com uma placa-mãe de computador. Tá? De computador. Placa-mãe é placa-mãe. Esta peça que vai receber todos os componentes que fazem esta indústria funcionar, indústria entre aspas, né? Aqui eu tenho o espaço do processador, eu estou passando o mouse sobre ele. Eu tenho, que é a unidade central de processamento. Eu tenho o espaço onde vai a memória. E eu tenho diversos espaços aqui, ó, espalhados pela placa, para onde vão os demais dispositivos, devices. CPU, unidade central de processamento, daqui, ó, que fica aqui. Aqui não tem, tá? Essa foto está vazia. Aqui é só uma imagem de uma placa-mãe. O processador vai inserido aqui, mas aqui não tem processador, está vazia. Só peguei a placa-mãe. Aqui é onde vai a memória, na placa-mãe do computador. Mas num smartphone, numa Smart TV, num notebook, num micro-ondas, numa geladeira, nós também temos uma placa que controla o funcionamento. E nesta placa, dependendo do modelo, você terá ali um mini chip soldado, onde tem um mini processamento, aonde for interativo, tá? Quando eu digo geladeira, eu não estou falando de uma geladeira convencional, estou dizendo uma geladeira, por exemplo, que te permite conectar à internet, que aí você tem a interatividade, processamento e acesso à internet, que temos, né? Já vai fazer quase uma década que geladeiras acessam a internet. Depois entramos no mérito de dizer por que isso, tá? Isso compõe o universo das coisas, casas inteligentes, as smart houses, aonde você, por exemplo, com uma geladeira inteligente, ao sair de casa e passar em frente a um supermercado, ela manda uma mensagem para o seu smartwatch ou seu smartphone informando o que está faltando ou o que está começando a faltar na geladeira. O objetivo de casas inteligentes, de recursos inteligentes, é que eles possam interagir com o usuário e informar o que você precisa. Um assistente de voz residencial, que é muito comum hoje nas casas, que está virando moda, né? E por virar moda, tudo aquilo que é moda, muitas vezes ele é mal interpretado. Assistentes de voz como o Google, como a Alexia ou a Siri da Apple, elas não são para fazer companhia, né? Elas são para fazer sentido, funcionalidade. Se você quiser entrar na Amazon agora e pagar, sei lá, R$300 num assistente de voz, você pode. Mas o objetivo maior desse tipo de dispositivo é você ter uma casa automatizada, para que através de um comando de voz para esse dispositivo, você consiga comandar toda a sua casa, como, por exemplo, poxa, eu conheço pessoas que fazem isso, controlam a temperatura do aquário, conseguem controlar o sistema de irrigação do jardim, por um comando de voz, do tipo, acender a luz da garagem, abrir a garagem, fechar a garagem, apagar a luz da sala, como regar o jardim, diminuir a temperatura da água do aquário, mas para que isso ocorra, precisou primeiramente ter uma infraestrutura onde isso foi preparado. Então, os assistentes de voz têm esse objetivo, não apenas você ficar ensinando palavrão para ele como se fosse um papagaio, né? Porque a galera tá achando que o assistente de voz é para você ficar batendo papo apenas. Não é essa, a ideia é que ele automatize, gerencie o funcionamento de uma residência, de uma empresa, de um, digamos assim, de um departamento, correto? Eu estou citando usos de aplicações de dispositivos, devices. Sair do smartphone e sair
do computador e voltei até mostrar aqui uma placa. E peguei o caso aqui para poder exemplificar de forma diferente de uma Smart TV, porque a Smart TV, de todos os dispositivos que eu estou citando aqui, é a que tem o menor recurso de memória, gente. E isso me incomoda um pouquinho. Eu não vou ser leviano aqui de afirmar para vocês, tecnicamente, que isso é de propósito, tá? Mas para quem tem Smart TV em casa e já passou por isso, preste atenção. E para quem ainda não passou por isso, vai passar e não demora, tá? Toda Smart TV tem seus aplicativos, como nós mencionamos aqui, né? Netflix, o YouTube, a sua parte de streaming, a Globoplay, não importa. Todos esses aplicativos, eles são atualizáveis e eles vão ocupando cada vez mais espaço. Cada vez que tem uma versão nova para ser atualizada, quem é que gerencia isso para você? O próprio kernel do seu sistema operacional da Smart TV. Ele fala, olha, há uma nova versão do seu aplicativo e você pode atualizar, sim ou não. Quando você opta por atualizar, ele te diz quanto que tem de espaço disponível no seu dispositivo, memória, no caso, não memória RAM, mas memória física para você poder gravar essa atualização. A leitura vai ser feita aqui se tem espaço para isso. E se tiver, ele baixa essa atualização. Se não tiver, ele não baixa. O grande problema, né, e olhando sempre para frente quando eu converso com vocês, é que à medida que você for atualizando e for acrescentando aplicativos, todo recurso de memória, ele é finito. Quando você compra uma Smart TV, um smartphone ou um computador, você já compra com uma quantidade limitada de memória. No caso de um computador, é expansível, você pode ampliar. No caso de alguns modelos de notebook, você também pode ampliar. A grande maioria permite que você compre mais memória e instale. No caso do smartphone, não. Ele vem com uma quantidade de memória que você, ao comprar, já escolhe, né? Ou seja, com esta capacidade, porque você não vai ter como abrir e colocar mais. E a Smart TV é a mesma coisa. E a pergunta que fica, quando não tiver mais memória, você faz o que com a TV? Joga pela janela? Quem sabe o que vai fazer com a TV? Vai fazer que Vira nem eu, churrasco. professor, que eu tô com uma TV de 2012 que funciona a Netflix versão antiga. Opa, deixa eu voltar aqui para saber com quem eu estou falando. Sou eu, professor Thales. Ô, Thales, tudo bem, Thales? Bom dia. É Bom justamente isso, Thales. É justamente isso. Vai chegar uma hora que você vai precisar escolher quais são os aplicativos, quais são as applications que você vai manter, que você usa com mais frequência, e quais são aquelas que você não vai atualizar ou precisará até retirar, por conta de eu nem escolho limitação. mais, professor. Só funciona a Netflix. O YouTube até sumiu. Ele não deve ser compatível mais a versão atual com esse modelo de TV. E, Thales, como eu disse, eu não vou ser leviano aqui, tá, de afirmar que isso é de propósito, tá? Mas vamos lá. Vocês estão num curso de informática, primeiro módulo, você pode até já ter uma experiência prévia, mas raciocinemos juntos aqui. Esse tipo de ocorrência não é muito difícil de prever, né? Não, todos sabiam que isso ia acontecer, né? Uhum. Então, é óbvio que isso é um grande estímulo para que logo, logo você seja também, né, obrigado a trocar de TV. Uhum. Ou seja, cada vez mais nós estamos adquirindo bens de consumo descartáveis, né? Que para a nossa realidade econômica, Thales, pesa um pouquinho. Para o mundo aí fora, nem tanto, tá? Esse tipo de cultura de descarte, né, em termos de eletrodomésticos, de eletroeletrônicos, numa economia um pouquinho mais fortalecida, é algo muito fácil de ser feito, né? O impacto econômico para uma pessoa, por exemplo, na Coreia, no Japão, na Alemanha, nos próprios Estados Unidos, não é tão... Não tem esse peso em termos de valor para nós. Para nós é pesado. Então, a gente realmente costuma ficar um pouco mais com o eletrodoméstico, né? Temos a questão da sustentabilidade, mas países mais à frente, que já tem uma política de logística reversa bem implantada, evoluída. O que é logística reversa? É você reutilizar na linha de produção, basicamente, quase que 100% do dispositivo descartado. Própria Coreia, Canadá,
Estados Unidos não é 100% não, mas olha, Japão, Coreia, Canadá, algumas indústrias já não utilizam mais recursos naturais na produção dos seus produtos. É praticamente quase que 100% e alguns 100% de reutilização. Então, há um incentivo, sim, para que você não fique mantendo aquilo funcionando parcialmente. Descarta, porque o próprio processo de logística reversa tem um estímulo, já tem uma política de estímulo para que aquilo gire a favor da economia e todo mundo ganhe com aquilo. Para nós aqui, a nossa realidade econômica, por isso que é muito importante a gente conversar sobre um todo. Nós vivemos numa economia que não permite esse tipo de comportamento ainda, tá? Talvez um dia nossos netos possam falar o mesmo, mas hoje ainda não dá. Então, eu também já tenho que fazer algumas escolhas com a minha Smart TV, Thales, e não é tão antiga, tá? Já percebo aqui que em alguns momentos eu já tenho que tirar alguns aplicativos que minha filha gosta, eu já tiro, deixo somente o essencial. YouTube e Netflix, nesse momento também a Amazon. Mas já, Globoplay. Em alguns momentos já fiquei sem espaço e é uma Smart TV relativamente nova. Como disse, eu não vou afirmar tecnicamente isso é de propósito, mas é algo que, né, vocês daqui a um ano estarão projetando o TCC de vocês. É básico. Todo projeto tecnológico, ele pensa à frente. Isso é algo extremamente previsível, né? Então, há uma lógica de mercado para que isso ocorra, mas não vou afirmar, porque, como eu disse, não é legal, né? Pode falar, teoria da conspiração, não é. Isso são negócios, isso chama-se mercado. Tudo bem? Então, usei uma outra forma de exemplificar aqui o uso do kernel e como ele gerencia recursos de memória, processamento e outros dispositivos, usando agora o exemplo da Smart TV, que acabou facilitando porque ela, de todos aqui, é o elo mais frágil disso. Porque ela acumula uma série de possibilidades, mas com recursos baixos. Então, chega uma hora que ela vai te deixar na mão, sim. Tudo bem? Voltando aqui. Consegui explicar um pouquinho melhor, Evelyn? Ficou mais tranquilo aí para você? E esse é um assunto que a gente vai estar repetindo algumas vezes, porque será o assunto aqui, né? Nós vamos falar de Windows o tempo todo, do Android o tempo todo, então isso vai estar em voga, em pauta aqui durante esse semestre por um bom tempo. Beleza, perfeito. Voltando aqui para a gente poder concluir esse assunto, pessoal, vamos lá. Então, além do kernel, né, eu falei aqui que nós temos a camada de aplicações que fala, né, que gerencia a parte de aplicativos, o núcleo que vai gerenciar também o quanto o seu equipamento pode utilizar desses aplicativos, e eu tenho uma outra parte aqui que é importante citar. Aqui tem a definição do kernel, que eu acabei de explicar para vocês, está por escrito. Que é o chamado shell aqui, né? O shell, digamos assim, vamos lá, traduzindo ao pé da letra, não vou traduzir de forma literal, porque perde sentido, mas é como se fosse casca, né? É esta apresentação que surge para vocês. É o ambiente operacional, tá ok? Isto é o shell do sistema operacional, é por onde você tem um acesso visual a ele, tá ok? E até tem uma analogia, a metáfora da casca, né? O kernel é o núcleo, e o shell, ou a shell, se bem que aí é um termo em inglês, né? O shell, é a shell. Traduzindo ao pé da letra, seria a casca, né? Então seria, né, um substantivo feminino. Mas em inglês, não. Shell é masculino. E por último, a versão, que é fácil de explicar, né? O Windows está na sua versão 10. A última versão do Windows é a versão 10. O que é uma versão? Está relacionada à sua atualização. Tá ok? Eu tenho a primeira versão do Windows, foi o Windows 3.1, que eu posso até, só para não errar na data, já que temos aqui o Windows 3.1. Se não me falha a memória, é 1990, entre 1990 e 1994. Mas vamos lá. Windows 3.1.
22 de maio de 1990, o lançamento dele. Tá ok? Esse aqui era a tela. Deixa eu pegar aqui, imagens do Windows 3.1, que aqui nós temos, para eu poder falar da interface, do shell aqui, né? Isso aqui, ó, era a aparência, a interface gráfica, a tela do Windows 3.1. Antes que alguém, né, me dê uma canelada aí, né, e diga que nem era nascido em 1990, eu não precisa nem entrar nesse mérito do detalhe, tá? Eu já estou acostumado com isso, depois de um tempo fazendo esse tipo de coisa. Nas aulas da manhã, de vez em quando a gente se depara com isso. Professor, eu não tinha nascido ainda em 90. Eu falei, não, tudo bem, então entra como história isso aqui, tá? Nesta época aqui, o Windows, 1990, vamos lá, já que é para se entregar mesmo aqui de forma bem jurássica, né? Em 1990 eu estava adentrando na faculdade, cara. 1989 entrei na faculdade, 90 entrei na faculdade. Terminei em 95. O Windows 3.1 não era, naquele momento, ainda um sistema operacional, tá, gente? Aqui é apresentado ao mundo o recurso chamado interface gráfica. A interface gráfica, ela vem justamente com esta ideia, né? De funcionar como um intermédio entre o que acontece aqui no núcleo, porém, ela apresenta até uma aparência mais convidativa, mais simpática, né? Menos formal que o shell, porque o shell, ele não tem uma aparência de uso convidativa, ele também é meio sério, ele é programado, ele não é uma coisa... A interface, que é a parte final, né, a parte gráfica visual, é onde você, aí no seu smartphone ou no seu computador, vai interagir com a tela e fazer a mágica acontecer. No caso aqui, ó, desde 1990, com a introdução da Microsoft do recurso chamado interface gráfica, que nós temos até uma grande história para chegar até aqui, tá? Posso até sugerir em algum momento para que a gente possa usar isso como tópico para a aula, tá? Embora a gente precise programar isso melhor, mas fica aqui a sugestão: assista Piratas do Vale do Silício. Podemos fazer isso até como uma atividade para a aula, não, e eu sempre digo isso, eu sugiro assistir esse filme não como uma sessão de filmes para entretenimento, mas uma análise técnica sobre a história dessa tecnologia chamada interface gráfica, sobre a história da Microsoft, da Apple, Bill Gates, né, que é o proprietário da Microsoft até hoje, Steve Jobs, que foi o fundador, o idealizador da Apple, saudoso Steve Jobs, falecido, e todas as ocorrências, tudo que aconteceu nesse período da história, que, para quem acredita, né, isso foi só uma história, não foi só uma história. O que aconteceu lá naquele momento é o que justifica nós estarmos aqui agora. Essa galera, né, Steve Jobs, Bill Gates e toda a turminha que vivia com ele naquele momento, na sua época de faculdade, resolveram contrariar um olhar do mundo. Porque naquele momento, computadores não eram direcionados às chamadas pessoas comuns. Não se imaginava ter computador dentro de casas, de residências. Computadores eram usados única e exclusivamente para fins acadêmicos, científicos e militares. E essa galera, né, cada um no seu canto, né, que eles eram, digamos assim, arquirrivais, entre aspas, no filme, né, eles, já naquele momento, enquanto universitários, acreditaram num olhar diferente para o computador. Por que não computadores para pessoas comuns? Por que não colocar computador a acesso das pessoas nas suas residências e transformar isso, quem sabe um dia, num eletrodoméstico? Se nesta época aqui da história, né, anos 80, né, final dos anos 70, começo dos anos 80, alguém chegasse e falasse: olha, nós teremos uma televisão que vai se conectar a uma rede em nível mundial, certamente falariam: é louco.
não tem a menor ideia do que está falando bobagem. Então, vale a pena, sim, citar o filme para vocês assistirem, porque vários assuntos que nós vamos tratar aqui, por exemplo, a interface gráfica surge aí. Interface gráfica que foi trazida ao mercado pela Microsoft, pasmem, não foi criada pela Microsoft. Ela foi desenvolvida por outra empresa que não tinha absolutamente nada a ver com isso e que a gente interpreta até mal no filme, né? Que aí tem a questão não apenas histórica para ser abordada no filme, mas nós temos a questão de relações comerciais e ética comercial, que a gente precisa ser muito verdadeira. Questão de discutir ética em questão de negócios não é apenas um negócio. Ética é ética, né, gente? Nós, a todos os momentos aqui pela mídia, a gente acompanha algum assunto que conflita a convicção e a conveniência. O que é conveniente fazer e aquilo que a nossa convicção diz que deveria ser feito. Então, a questão ética aqui no filme grita, né? Não só entre a Microsoft e a Apple, né? Entre Bill Gates e Steve Jobs, que travam duelos, assim, ferrenhos, como também outros fatores que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão também conto o filme. Como nós temos apenas 2 aulas nas sextas-feiras, passar isso num filme, durante a aula, talvez não seja o melhor caso, porque o filme tem 1h30. Mas eu posso passar aqui para vocês depois, a gente primeiramente conversa a respeito, temos a questão histórica, a questão estratégica, tecnológica, que foi determinante para que nós chegássemos ao que chegamos hoje, estarmos nesse momento, eu aqui na minha casa, vocês na casa de vocês, ainda numa pandemia, podendo acompanhar um curso remotamente. Isso só se tornou possível porque uma dúzia de malucos, contrariando a razão e a proporção da época, acreditou que computadores seriam úteis para pessoas comuns, não apenas militares, cientistas e pesquisadores. Tudo bem? Então, isso fica para uma outra hora. E aqui, ó, a versão do Windows 3.1, para que eu possa concluir o raciocínio de versão. Da versão 3.1 para a versão 10, o que muda? Apenas a aparência? Não, pessoal. Recursos, funcionalidades e atendimento. Muitos dos recursos que nós temos hoje no Windows 10, obviamente, nem eram pensados na 3.1. Que aqui na versão 3.1, o Windows ainda era apenas uma interface gráfica. O que é uma interface gráfica? É uma tela que permite que você possa interagir com o computador, porém, ela não é um sistema operacional, ela precisava de um sistema operacional por trás para permitir que esta tela funcionasse, mas isso aqui, na época, trouxe luz, porque até então tudo que era feito era através de algo muito parecido com isso aqui, ó, com o shell, né, que era código, tudo tinha que ser digitado. Vem a interface gráfica, e aí, simplesmente, aparece um cara chamado mouse, né? Onde você pega aqui, movimenta o ponteiro do mouse e, sobre a localização de uma função na tela representada por um ícone, você clica ou dá 2 cliques e ali você dispara um evento. Aliás, minto. Você dispara o evento do clique e você terá a reação da execução de uma função. Isso mudou completamente o conceito de microinformática, gente. Talvez se a interface gráfica, e aí é uma posição do professor Wagner, se a interface gráfica não tivesse sido introduzida para o alcance das pessoas e facilitado o entendimento e o uso dessa tecnologia, talvez, muito provavelmente, os computadores continuariam na mão dos cientistas, pesquisadores e militares, porque pessoas comuns não teriam habilidade para utilizar da forma como nós utilizamos hoje. E a interface gráfica, através do mouse, impulsionou também, em algum momento, a utilização da tecnologia touchscreen, porque ao invés de usar o mouse, eu passo a usar toques na tela. E permitir que uma criança com alguns meses de idade, independente de ser bom ou ser ruim, estamos aqui falando de possibilidade, tocar o dedinho na tela de um smartphone e ter uma resposta
uma recompensa audiovisual agradável. Isso é perigoso, tá? Porque você condiciona um serzinho ainda em descoberta a uma recompensa audiovisual muito rápida por um toque. E dá a ele, talvez, a falsa sensação de que tudo o que ele precisar dependerá apenas de um toque. E aí a gente percebe que as coisas não são bem assim, né? Não é apenas com um toque na tela que você transformará a solução das coisas, mas essa resposta audiovisual que você transmite para um serzinho de meses, quando você substitui uma chupeta por um eletrônico, ela dá esta sensação que pode gerar uma má interpretação na criança depois. Mas isso é um outro assunto. Voltando aqui em relação a kernel e versão. Ficou claro o que é kernel e o que é versão? E, por último, tem uma atualização de cada versão, tá ok? Porque, embora eu esteja na versão 10 do Windows, periodicamente o fabricante disponibiliza atualizações que vêm corrigindo algumas possíveis fragilidades e fornecendo algumas melhorias. Hoje, basicamente, tá? Basicamente, as atualizações de sistemas operacionais, elas têm basicamente um único princípio: segurança. Porque estamos vivendo a era realmente, não é da paranoia digital, mas de uma responsabilidade digital, né? Não caiamos na ilusão de achar que a tecnologia está aí apenas para fazer vocês felizes. Não. Tudo aquilo que te traz possibilidade demanda responsabilidade e conhecimento. Sem a atualização, seus sistemas operacionais hoje, que estão interligando tudo a todos, televisão, geladeira, internet das coisas, tudo conectado, interconectado, aonde nós estamos falando aqui abertamente sobre casas inteligentes que já existem, inclusive fica aqui a colocação, tá? Nós temos no Nordeste brasileiro alguns projetos, olha, as pessoas às vezes acreditam, né, que o Nordeste brasileiro é apenas turismo, muitas vezes carnaval, não é bem assim, tá? Nós temos, por exemplo, alguns núcleos de desenvolvimento em Pernambuco, com alguns projetos de inteligência, de automação para casas inteligentes e cidades inteligentes, muito bem feitos, né? Nós não temos ainda condições de implementar e colocar isso em prática, mas, repito, com todas as nossas mazelas políticas, econômicas, nós, em relação à tecnologia, nós somos muito respeitados em termos de capacidade de fazer, tá? De projetar. Nós ainda temos algumas limitações econômicas para conseguir colocar isso em prática, mas, repito, nós já temos, muita coisa hoje funcionando e funcionando bem. Para quem não sabe, tá, gente, em termos de informação, o assunto está chegando a seu final aqui. Os maiores e melhores supercomputadores da América Latina estão no Brasil. Reparem, com todo o nosso caos, né, enfim, não vamos entrar aqui para falar sobre questões sociopolíticas, porque aí a gente comete um equívoco. Vamos falar sobre cidadania, falar sobre tecnologia e o entendimento do todo, né? Com todas as nossas questões, somos referência tecnológica na América Latina. O maior supercomputador da América Latina está no Brasil, Rio de Janeiro, Petrópolis, o Santos Dumont. Parceria entre a Petrobras e uma empresa francesa chamada Burroughs. Ele é o maior supercomputador da América Latina. O segundo maior supercomputador da América Latina está na Universidade Federal de Salvador, o IEMOJA. Então, para quem não sabe, também nós estamos interligando, né? O Brasil é conectado ao sul da Flórida por 10.500 quilômetros de fibra ótica. E pergunta, vocês sabem da onde parte esta fibra ótica que conecta o Brasil ao sul da Flórida, gente? Alguém tem alguma ideia? Da onde começa isso?
Alguém chuta aí? Nunca leram nada a respeito? Ninguém? Nobody's? Pois bem, o Brasil se conecta por fibra ótica subaquática, né, 10.500 quilômetros de fibra ótica, através de Praia Grande. Aqui de Praia Grande sai uma tubulação, passa por Fortaleza, sul da Flórida. São 10.500 de fibra ótica conectando a América do Sul à América do Norte. Fomos pioneiros nisso. Não fizemos sozinho, claro. É um consórcio de empresas. Aliás, para quem não sabe, tá? Tubulação subaquática com internet de ultra velocidade já corta os mares do mundo, do planeta inteiro, né? Temos diversas rotas. E o Brasil está nesse segmento. Na América Latina, estamos aí. Praia Grande, Fortaleza, sul da Flórida. 10.500 quilômetros de fibra ótica, 19 terabytes por segundo de fluxo de dados. Isso nos coloca em total condição de relevância tecnológica na América Latina, apesar de todos os pesares. Tudo bem? Então, nós temos um solo muito fértil para fazer qualquer coisa, né? Temos um solo muito fértil, porque as coisas aqui, com tanta confusão, ainda funcionam. Bom, kernel, versão, shell e atualização. Tudo isso são conceitos que vocês utilizam todos os dias, talvez nunca tiveram se dado conta de como isso funciona. E hoje nós paramos na nossa primeira aula para falar tecnicamente dos bastidores, o que tem por trás de um sistema operacional. E eu gosto também, nesse primeiro momento aqui, lembrar que é diferente ser usuário de tecnologia, de ser desenvolvedor e estudante e pesquisar tecnologia. Quem usa não precisa saber, mas quem estuda e desenvolve tem que saber. Isso aqui faz parte da nossa área de formação, tudo bem? E não é tão complicado. Tudo bem? Alguma pergunta? Thales, Evelyn, estão aí? Estão me ouvindo? Sim, tranquilo, professor. Beleza? Depois, se vocês quiserem saber mais sobre fibra ótica subaquática, as malhas de fibra ótica que rodam pelo planeta fora, pesquisem no Google. Temos inúmeras, né? E isso é o que torna tudo isso possível também, conexões, né? Bom, pessoal, não tendo dúvidas, na sequência eu estarei deixando aqui o formulário para a frequência, para calcular a nossa frequência da semana. Eu vou procurar alternar, tá? Algumas aulas mais expositivas, e na medida que o tempo for passando e a gente consiga interagir um pouco mais, a gente conseguir tornar a aula expositiva mais dialogada, trazer vocês também para estarem participando, porque senão fica uma coisa meio monótona. E eu espero não estar sendo monótono com vocês. Estamos aqui dentro de um ambiente praticamente, não digo limitado, porque eu acho que a tela de um computador, a internet, ela é tudo, menos limitadora. Que aqui nós estamos falando de kernel, shell e versão, nós falamos de supercomputador, nós falamos de atualização de smartphone, nós falamos de casa inteligente e de fibra ótica subaquática. Falar que o ambiente remoto limita é ser limitado. Muito pelo contrário, nós temos uma possibilidade infinita, é só a gente ampliar um pouquinho. E a ideia dos exemplos aqui é só para realmente reforçar o sentido do que nós estamos falando e lembrar sempre de quantas possibilidades a tecnologia nos traz todos os dias. Perfeito? Então, na sequência, eu vou estar colocando aí o formulário de frequência. Obrigado pela presença de vocês, bom final de semana. Vou estar finalizando aqui a nossa gravação aqui. Parei a gravação.